What's up, everybody, and welcome back! Sejam bem-vindos novamente ao canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque ao invés de eu trazer uma dica de estudo de inglês, hoje eu vou estar trazendo 10 dicas para você estar estudando inglês aí sozinho, em casa e de graça. Beleza? E antes de mais nada, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam no vídeo anterior. Comenta aqui o que vocês acharam sobre a ideia de estar usando o ChatGPT para vocês estarem estudando inglês. E deixem também nos comentários sobre a expressão easy peasy lemon squeezy e também a expressão piece of cake. Comenta aqui o que vocês acharam dela e se vocês já estão usando ela ou pretendem começar a usar. Bom, então chega de enrolação e vamos direto ao vídeo. So, shall we begin? E como eu havia falado no começo, hoje, ao invés de uma dica, eu vou estar trazendo 10 dicas para você estudar inglês em casa, sozinho e, o melhor, de graça. E não vai ter dica de expressão hoje. Ou será que vai? Fica até o final para descobrir, hein? E já vamos direto para a nossa primeira dica, que é a seguinte. Estude inglês todos os dias. É óbvio que tem que estudar inglês todos os dias, né, teacher? Mas eu não tenho tempo, como é que eu faço? Sim, a gente tem que praticar inglês todos os dias. E você tem tempo, sim, e eu posso provar. É? Então prova pra mim aí, então, que eu tenho tempo. Então eu vou te provar mesmo. Se você pegar teu celular aí, entrar no seu Instagram, por exemplo, ir nas configurações e ver lá tempo de uso, você vai ver lá o tempo gasto. Vai te mostrar quanto tempo você gasta no Instagram. Aí você vai ver aí que você consegue reduzir muito esse tempo do Instagram e vai te sobrar tempo para estudar inglês. E essa é uma das coisas que você pode fazer para você ganhar tempo para você poder estudar inglês. Pô, verdade, nunca tinha parado para pensar nisso, hein? Vou dar uma olhada, hein? Bom, primeira dica, estude inglês todos os dias. Mas eu não tenho tempo, eu não consigo, como que eu vou estudar inglês todos os dias? Eu trabalho, saio de casa 4 horas da manhã, faço faculdade, chego em casa meia-noite. Bom, se você for vendo durante o seu dia a dia, tem muita coisa que você pode deixar de fazer, que são coisas assim, supérfluas, que você pode tirar do seu dia a dia para estar fazendo outras coisas, como estudar inglês, por exemplo. E uma das melhores maneiras de você estar aprendendo inglês todos os dias, estudar inglês todos os dias, é por meio de tarefas mecânicas. Se você executa tarefas mecânicas do seu dia a dia, como por exemplo, eu trabalho como motorista, dirijo todos os dias, não preciso ficar conversando e interagindo muito com pessoas. Cara, bota um fone de ouvido, escuta um podcast em inglês, por exemplo, é uma maneira de você estudar. Você gosta de ouvir música? Escuta a música e procura entender o máximo que você conseguir. Se você faz isso todos os dias, eu mesmo, sempre que sobrava tempo, eu estava estudando inglês. Na hora do meu almoço, era 1 hora de almoço cravado estudando inglês. Quando eu estava dirigindo para ir para casa, dirigindo para ir para o serviço, quando eu queria assistir alguma coisa, eu simplesmente escutar uma música, tô a fim de escutar uma música aqui, deitado no sofá, refletindo sobre a vida. Ou escutar uma música limpando a casa, por exemplo. É uma oportunidade de você estudar inglês aí. Legal? E a nossa segunda dica é leitura com áudio. Se você é uma pessoa que gosta de ler bastante e você está estudando inglês, você pode começar aí a ler livros em inglês, jornais em inglês. Se você é uma pessoa que gosta de ler HQs e cômicos, você pode procurar na internet que você vai achar em inglês, você pode ler em inglês. É uma maneira de você exercitar. E se você agrega o áudio a isso, um audiobook disso, você vai estar treinando a sua leitura e a sua escuta. Então você vai estar melhorando o seu reading e o seu listening ao mesmo tempo. E o legal é que se você pegar o áudio, você consegue aumentar a velocidade. Então você coloca numa velocidade mais rápida da qual te adequa. Tem pessoas que escutam na velocidade 2 vezes. E tem uma coisa que falam que quando você assiste um vídeo ou escuta algo 2 vezes, você tende a prestar mais atenção, porque como é algo que está acelerado, você tende a querer focar mais para você prestar atenção. Então, além de você estar estudando mais rápido, você vai estar prestando mais atenção. Beleza? Eu mesmo faço muito isso. Às vezes eu vou ler alguma coisa que eu sei que tem um audiobook, eu boto lá o audiobook de fundo e vou escutando. Não quer ler? Escuta podcast. Podcast ajuda bastante. Vai assistir um vídeo no YouTube em inglês? Põe um vídeo com legenda também, que dá para você treinar o seu reading e o listening. E ao mesmo tempo você está olhando ali a movimentação da boca da pessoa. Isso ajuda muito a você melhorar a sua fala, porque você vê o jeito que a pessoa está gesticulando, você vai tender a imitar.
Terceira dica é você pegar o seu tempo ocioso ou basicamente tempo morto que você tem durante o dia para você estar estudando inglês. E o que eu quero dizer com tempo morto? Não é necessariamente tempo vago. O que eu estou falando aí são tempos em que você está fazendo tarefas automáticas, tarefas mecânicas, da qual você não depende de um raciocínio lógico para fazer, você simplesmente faz. Eu mesmo já dei o exemplo que quando eu ia para o trabalho, voltava para o trabalho, ou ia para qualquer lugar dirigindo, eu botava ali uma música, um audiobook, um podcast, ou até mesmo eu falava sozinho e gravava a minha própria voz, para depois eu escutar eu mesmo falando. Isso é muito legal. Então, tarefas mecânicas, como por exemplo dirigir, lavar uma louça, limpar a casa, você pode estar usando esse tempinho dessas tarefas mecânicas para você estar treinando o seu inglês. É algo que faz muita diferença na sua vida e você não gasta nada. Beleza? Quarta dica. Procure aprender pelo menos 10 palavras por dia. Ah, teacher, mas você já falou que aprender palavras soltas não faz sentido, porque quando eu for juntar elas numa frase, dependendo da frase, pode não fazer sentido. Isso é verdade, porém, aprender palavras soltas aumenta o teu vocabulário. Até nós mesmos, quando aprendemos a falar o nosso próprio idioma, que é o português, a gente aprende palavra por palavra, que é para aumentar o vocabulário. Com o tempo, a gente vai evoluindo para aprender a montar as palavras, as frases. Em inglês é a mesma coisa. Não digo que é errado você aprender palavra por palavra. É o começo. Só que vai chegar um momento em que você precisa dar um passo acima, você precisa evoluir. Se você ficar focado só em aprender palavra por palavra, você vai acabar ficando estagnado. Beleza? Então, procure aprender 10 palavras por dia. Como que eu aprendo? Dicionário é a melhor coisa. Pega o dicionário em inglês, tá? Não é para pegar lá o dicionário português e inglês para ficar vendo a tradução, não. Pega o dicionário em inglês ali para você estar vendo a explicação do que significa aquela palavra, que é o meio de você aprender o que ela significa sem você ver a tradução. Outra maneira é o exemplo que eu já dei antes de você usar o Google Imagens. Então, se você associa Google Imagens com o dicionário em inglês, você tem uma arma muito poderosa para você aprender 10 palavras por dia. Beleza? Porque o Google Imagens vai te dar a imagem do que aquela palavra significa. Às vezes é mais fácil do que você ficar lendo ali a explicação do dicionário do que aquela palavra significa. E se mesmo assim usou o dicionário em inglês, usou o Google Imagens e não conseguiu entender o que aquela palavra significa, em último caso mesmo, você usa a tradução. Não é errado você traduzir. As pessoas que estão começando no inglês, é normal elas quererem traduzir as palavras, porque a gente tem a nossa língua portuguesa enraizada na gente. Então, o nível básico que está ali no começo, é normal a pessoa querer traduzir. Porém, deixa para querer traduzir uma palavra em último caso. Tenta de tudo. Joga no Google Imagens, vê no dicionário em inglês, todas as maneiras possíveis que você puder para entender o que significa aquela palavra sem traduzir. Se ainda assim você não conseguiu, usa a tradução como último recurso. Quinta dica é uma dica que eu já dei antes, que é a dica de assimilação de palavras pelo Google Imagens. Eu já mencionei na dica anterior o Google Imagens, sei disso, porém, essa também conta como uma dica extra. Por quê? Se você colocar uma palavra que você nunca viu, que você não sabe o significado no Google Imagens, você vai ver imagens do que aquela palavra significa. Então você não está aprendendo por tradução, muito menos está lendo o significado dela no dicionário. Você vai assimilar o que aquela palavra significa. Por exemplo, o que é isso aqui? Isso aqui é uma caneta. Só que em inglês, como é que eu falo caneta? Pô, cara, não sei como é que eu falo caneta em inglês. Nesse caso, você vai ter que traduzir. E vamos supor que você está lendo um livro em inglês e aparece a palavra pen. Pô, o que significa pen? Não sei. Vou no Google Imagens e digito pen, P-E-N. Vai aparecer a imagem de uma caneta. E você vai saber que pen é uma caneta. Só que você não traduziu. É aí que entra a jogada. Você está enganando o teu cérebro, associando uma palavra em inglês a um objeto sem necessariamente estar traduzindo. Inconscientemente você vai traduzir. Ah, é uma caneta. Só que você está mandando uma mensagem para o teu cérebro que isso aqui não é uma caneta. This is a pen. Então, você associou que pen é este objeto aqui. Não é que é uma caneta. Entendeu? Sexta dica. É uma dica muito legal que eu comecei a fazer recentemente. Que é
grupo de estudo. Se você conhece pessoas que estão estudando inglês ou querem estudar, ou pessoas mesmo que já são fluentes, cria um grupo de WhatsApp, cria um grupo no Telegram, por exemplo, ou cria uma comunidade fechada no Facebook, onde ficam só um determinado número de pessoas. Whatever. Use sua criatividade. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo de WhatsApp onde tem pessoas que estudam inglês, pessoas que já são fluentes, pessoas que querem aprender inglês, pessoas que aprenderam inglês por conta, sem fazer curso. E a gente troca ideia ali de dicas de inglês, mandamos artigos, mandamos conteúdos, vídeos de sacadas em inglês. E a gente vai interagindo entre si ali. E o mais legal, semanalmente a gente marca uma reunião. Não necessariamente precisa ser uma reunião online, até porque, dependendo do grupo, vão ter pessoas de vários lugares do país e até do mundo. O grupo que eu participo, por exemplo, tem pessoas que moram aqui no Brasil, tem pessoas que moram em Londres, tem pessoas que moram em outros países. Só que todos falam português, são brasileiros que foram morar fora. E a gente troca ideias de inglês ali e uma vez por semana nós nos reunimos online. Durante a semana a gente decide um tópico, um tema. Vamos falar aí de, por exemplo, dificuldades que eu tive durante o meu aprendizado do inglês. Ou, quem está estudando no caso, dificuldade que eu estou tendo. No grupo a gente vai discutir sobre isso. Conversa livre. Quem tem o inglês mais básico vai misturar inglês com português. Quem já fala fluente vai procurar falar mais inglês. Mas não tem problema você falar português, falar inglês. O interessante é trocar aprendizado. É uma ótima maneira de você estar treinando isso. Beleza? Então aí, sexta dica, grupos de estudo. Sétima dica, ela tem a ver com a nossa dica de você estudar inglês durante tarefas mecânicas, que é justamente a de você gravar a própria voz falando em inglês. Eu já mencionei essa dica em vídeos anteriores. O que você faz? Está dirigindo, está limpando a casa, ou está descansando, está deitado, quer estudar? Cara, começa a falar em inglês, sozinho, sem um tópico específico, fala o que vier na sua cabeça. Se quiser contar a história aí de como você ganhou o seu primeiro cachorro, por exemplo, você conta essa história. E é algo pra você não vai mostrar isso pra ninguém, então não tenha vergonha de gravar a sua própria voz. É algo que você não vai mostrar pra ninguém. Óbvio que se você quiser, você mostra pra alguém. Eu mesmo tenho vários áudios meus que eu gravei e ninguém nunca escutou, porque é algo pra mim. Na época que eu estava estudando, até hoje eu faço isso, para falar a verdade. Gravo minha voz e depois escuto. Treino meu listening, treino meu speaking. Que aí eu vejo onde eu tenho que estar melhorando ali pronúncia, gesticulação, volume, velocidade e por aí vai. Então, gravar a sua própria voz e depois escutar a gravação é uma dica de ouro. E, novamente, você não gasta nada com isso, é de graça. E a nossa oitava dica é usar o que você já aprendeu de inglês no seu dia a dia. Independente se você é nível básico, se você é nível médio, intermediário, avançado, fluente, nativo, independente. Usa o que você já aprendeu no seu dia a dia. Se você está no nível que você já aprendeu o verbo to be, por exemplo, que na escola a gente estuda o verbo to be, mas não aprende, né? Todo mundo fala, no ensino médio a gente aprende sobre o verbo to be, mas quando sai da escola não lembra de nada. A gente só vai aprender num curso de inglês. Se você é uma pessoa que chegou no nível que você já sabe usar o verbo to be, cara, usa o máximo que você puder. Como? Assiste um filme, por exemplo, fala sozinho. Eu vivo repetindo essa dica de falar sozinho porque ela é uma dica muito boa. Leitura. Mas eu não vou entender tudo. A intenção não é você entender tudo, é você entender o máximo que você puder. Beleza? Você vai ver que faz muita diferença. Conforme for passando o tempo, você vai entendendo mais. Eu mesmo gosto muito de ouvir música. E tem músicas que eu decorei a música sem ver a letra. Como que isso foi gradativo? Eu escutava a música, cada vez que eu escutava a música de novo, eu entendia uma sentença da música que eu não tinha entendido antes. E toda vez que eu entendia, eu ficava feliz. Falava, caramba, eu consegui entender essa parte que eu não estava entendendo. Uma boa dica, que é uma dica bem legal, é você pegar um filme que você já assistiu em português e você reassiste ele em inglês. Com legenda, tá? Porque é legal você assistir com legenda de primeira instância. Se você já estiver fluente, assiste sem legenda.
Mas com legenda é legal, porque você treina aí a sua leitura também. Então você pega um filme que você já assistiu, você reassiste ele de novo em inglês, mesmo se você for nível básico, por mais que você não entenda tudo o que está falando, você sabe o contexto, você sabe o enredo do filme, porque você já assistiu. Então, mais ou menos, você vai saber ali o que está falando. Então, você não vai ficar perdido no filme. Aí, o que você faz? Você foca em procurar entender o máximo que você conseguir. E você vai ficar impressionado com o tanto que você vai conseguir entender do filme em inglês. Legal? Isso é uma maneira descontraída de você estar estudando inglês e você não sente aquele peso de ficar estudando, aquele cansaço, porque é algo descontraído. Nossa nona dica é: não foque em aprender inglês apenas por tradução. Já falei isso antes. Ah, mas você já falou que aprender por tradução é errado. Não necessariamente. Aprender inglês traduzindo não é algo errado. Quando a gente começa, a gente tende a querer traduzir. Quando eu comecei a estudar inglês, bem antes de decidir fazer um curso que eu estudava em casa pelo YouTube, no começo era traduzindo. Só que chega um momento em que você precisa subir o degrau, você precisa evoluir. Vai chegar um momento que você ficar aprendendo só por tradução, você vai estagnar, você não vai evoluir. Eu mesmo tenho esse exemplo. Até mesmo quando eu comecei a fazer o curso. Eu fiz o curso durante 3 anos. Porém, os 2 primeiros, eu focava em aprender o máximo que eu podia sem traduzir. Porém, uma hora ou outra eu queria traduzir alguma coisa. Chegou uma hora para mim que eu me senti estagnado. Eu não conseguia evoluir. Foi aonde me falaram dessa dica de você aprender por assimilação, procurar traduzir menos ainda. Joga a palavra no Google Imagens, assiste filme com legenda em português, depois muda para legenda em inglês, depois assiste sem legenda, sentiu dificuldade, volta um passo para trás, mas procura sempre evoluir. Então, para mim, chegou uma hora que eu me senti estagnado. Então, durante 2 anos, eu não evoluí tanto. No último ano de curso, foi onde eu comecei a executar o método de aprender por assimilação, que o que eu não aprendi em 2 anos, eu aprendi em 1 ano. Para mim isso fez muita diferença. Então, não foque em aprender inglês somente por tradução. Procure dar um passo acima, procure dar um passo a mais, procure evoluir. Repito, não tem problema você começar a aprender inglês por tradução. Isso vai te ajudar. Porém, procure evoluir. Procure o máximo que puder aprender sem traduzir. Deixe para ver a tradução de uma palavra em último caso, apenas se você não conseguir compreender a palavra vendo a explicação no dicionário ou a explicação de alguém falando aí um vídeo em inglês sobre essa palavra ou pelo Google Imagens. Se nenhum desses casos você não conseguiu compreender, aí você vê a tradução. Não é errado você traduzir, você só tem que evoluir. Tire o fator tempo da sua cabeça. Por que eu falo isso? O fator tempo deixa a gente bitolado, deixa a gente maluco. Se você coloca um tempo para você aprender inglês, você não vai aprender. Tem muitos cursos aí que prometem você aprender inglês em 6 meses, 3 meses, 18 meses, que é o mais famoso aí em muitos cursos. Ah, fique fluente em 18 meses. Tudo isso é verdade? É verdade. Só que aprender inglês é algo que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ficam fluentes em 6 meses, tem pessoas que ficam em 12, 18, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Eu mesmo fiquei fluente em 3 anos. 3 anos de curso, tá? Fiz 3 anos de curso, fiquei fluente em inglês. Tem pessoas que estão fazendo inglês, que eu conheço que estão fazendo inglês até hoje. Eu terminei e elas continuaram. Então aí já há 6 anos estudando inglês. Então quase fluentes já. Então assim, cada pessoa tem o seu tempo para aprender inglês. Então não se force. Se você ficar na cabeça, preciso aprender inglês em 18 meses. Você vai ficar doido, cara. Você vai ficar maluco. Você vai ficar ansioso. Aí você não vai aprender o idioma. Entendeu? Então, por mais que o meu curso aqui fala que eu vou ficar fluente em 18 meses, o curso aqui fala que eu vou ficar fluente em 6 meses, cara, não acredita nisso. Porque o que vai acontecer? Se você compra um curso de inglês onde te prometem ficar fluente em 6 meses, e se passar os 6 meses e você não ficar fluente, você vai ficar frustrado. Correndo o risco de você ficar
bravo com a pessoa do curso, achando que foi propaganda enganosa, e frustrado consigo mesmo que não aprendeu. E, novamente, aprender o inglês é algo que varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa vai aprender num tempo. Então, tire o fator tempo, porque inglês não é algo que você aprende rápido, é algo gradativo. Bom, e essas foram as nossas 10 dicas de como você pode estar estudando inglês na sua casa aí de graça, sozinho e de uma maneira bem fácil. Tá legal? E sim, teremos sim uma dica de expressão em inglês. E essa é uma dica bem legal e eu vivo falando ela. Quando você vai se despedir de alguém, como geralmente você fala? Bye bye, see you soon, see you tomorrow ou see ya. Muitas pessoas usam isso. Uma dica bem legal para você falar see ya, see you later, see you soon, see you tomorrow e por aí vai. Você pode estar usando see you later, alligator. See you later, alligator. E a pessoa pode te responder in a while, crocodile. Então, você pode dizer see you later, alligator, e alguém pode te responder in a while, crocodile. Ou você mesmo pode dizer see you later, alligator, in a while, crocodile. É uma dica muito legal. Eu uso bastante só o see you later, alligator. Eu acho essa expressão muito legal. Então, sempre que eu estou conversando em alguém em inglês e a gente vai se despedir, eu falo see you later, alligator. Uma hora ou outra alguém responde in a while, crocodile. E até então eu não sabia dessa sequência. Para mim era só see you later, alligator. Quando falaram in a while, crocodile, eu estranhei e achei muito mais legal. E eu fui pesquisar sobre. Então, sempre que você for se despedir de alguém, quer falar de uma maneira legal, descontraída, você pode falar see you later, alligator, and a while, crocodile. Se a pessoa não te respondeu, obviamente. Você dá aí um delay, você fala see you later, alligator. Se a pessoa não responder, você mesmo fala and a while, crocodile. Essa é uma dica bem legal para você estar se despedindo de alguém de uma maneira bem legal. Fechou? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam aí das nossas 10 dicas e da nossa expressão aí. Nos vemos na semana que vem. Então, see you later, alligator, and a while, crocodile.